Doutor Ângelo Sela é fisiatra, é nosso convidado. Gravei uma chamadinha dizendo que você estaria falando sobre as doenças, hein? As doenças da coluna vertebral. Da coluna vertebral. Sim. Você veio preparado para isso? Vim preparado para isso, mas principalmente agora no frio, né, Mafalda? Que normalmente aumenta um pouquinho, verdade, né? As dores musculares, os problemas articulares. Então é bastante comum que nesse período aumente um pouco. Assim como também aumenta as doenças respiratórias, para a coluna, para os músculos também, o frio, ele é um incentivador de dor. Isso. Então, e aí nós temos uma coluna. Sim, uma coluna. Então eu trouxe aqui um modelo para nós entendermos um pouquinho mais, né, Mafalda, sobre... Porque a gente fala sobre vértebra, sobre disco, e às vezes as pessoas lá em casa não têm ideia de que são essas peças, né? Então, normalmente, quando nós falamos... Eu seguro para você enquanto eu seguro. Assim. Então, quando nós falamos sobre as doenças da coluna vertebral, nós temos as doenças próprias daqui da coluna vertebral, ou às vezes doenças que estão nas vísceras aqui, às vezes no fígado, às vezes nos pulmões, às vezes nos rins, não é? Então, eu vou discorrer sobre as doenças próprias da coluna vertebral. Então, essa coluna, ela é uma coluna móvel, ela tem alguns segmentos daqui para cima, nós chamamos de segmento cervical, daqui até aqui segmento dorsal ou torácico, o segmento lombar, então é a coluna lombar, depois a coluna sacra e no finalzinho a coxígea, né? Então esses são os segmentos da coluna. Então ela é uma estrutura móvel, com várias articulações, né? E aqui dos lados, nas laterais, ela tem vários grupos musculares, além de grupos musculares, tem também ligamentos e tecidos, tendões, que são também flexíveis e móveis. Então nós já podemos fazer algumas colocações aqui. Na coluna cervical, além de ter as vértebras em si, que são essas peças, entre elas existe aqui uma pecinha chamada disco intervertebral. Aliás, em todos os segmentos, né? Todos os segmentos com os quais eu comentei, tem os discos intervertebrais. O disco, a função dele é servir de amortecedor? Exatamente, Mafalda. Então, ele é um amortecedor. Se nós não tivéssemos o disco intervertebral, nós teríamos aqui... Osso friccionando osso. Friccionando osso. Então, imagina a dor. O osso, ele é muito inervado, muito vascularizado. Então, causa dores terríveis, né? Então, por isso que a natureza nos fez muito bem feito ter esses discos para não ter problema de ficar raspando osso com osso. Né? Atritos. Então, nós podemos ver que eu posso ter uma doença do osso, um tipo de um câncer ósseo. Eu posso ter uma doença do disco. A doença do disco, normalmente, a mais comum, mais frequente, é o desgaste do disco e a hérnia do disco. Dentro do disco, nós temos, na verdade, aqui um líquido que se parece com uma pasta de dente. É um líquido que, às vezes, devido à pressão aumentada nessa região ou nessa região, então as hérnias de disco normalmente se dá mais na região lombar e na região cervical. Então, às vezes, por uma pressão aumentada, esse conteúdo dessa pecinha amortecedora acaba saindo do seu leito normal e acaba vindo aqui, nesses raminhos aqui, apertando esses raminhos. Que nada mais é do que o sistema nervoso central, são as raízes nervosas. As raízes nervosas, elas saem lá do cérebro, né? Nós temos, sai lá do cérebro, entra pela medula espinhal aqui, não é? E se ramifica em cada lado. Então eu posso ter problema também, um pinçamento, um espaço menor aqui devido à diminuição do disco ou à hérnia de disco, que acaba comprimindo essa raiz nervosa e acaba trazendo dor. Quando é no pescoço, então eu posso ter dor de cabeça, dor no próprio pescoço, dor nos ombros, dores radiadas aqui para frente do peito, às vezes simulando até um problema cardiológico, e posso ter dor também nas escápulas. E além disso, nos braços, membros superiores. Por quê? Todos esses nervos aqui do segmento cervical, eles se irradiam para esses segmentos dos quais eu comentei. A partir da região dorsal, esses nervinhos, eles saem em faixa para frente, assim. Então eu posso ter um problema, uma dor lá, um problema de compressão dessa raiz, ter dor na frente, aqui no tórax, aqui na frente. Já da região lombar, lombo-sacra, todos esses nervinhos que saem daqui, eles vão lá para as pernas, para a nádega, para as coxas, né? Então também eu posso ter uma dor irradiada para esses locais. Então por isso que um problema de coluna, né, principalmente
E pode ser por trauma também, né? Pode ser por trauma. Então são várias as doenças. Pode ser traumática, pode ser por doença, pode ser por uma compressão, pode ser por uma osteoporose, pode ser por uma artrose. Depois vem as doenças próprias das curvaturas fisiológicas, ou seja, as posturas adequadas, inadequadas da coluna vertebral, que pode causar dor também. Então é uma série de fatores que a gente precisa analisar direitinho, né? E analisar, e claro, a partir do momento de um diagnóstico preciso, nós temos condições de fazer também um tratamento mais acurado, um tratamento Doutor que se resolva Ângelo, o problema. Só no exame clínico, na palpação, não dá para saber. Mafalda, o exame clínico é o exame mais importante. Mais importante. Por quê? Porque nem sempre pacientes com 30 anos, 25 anos e têm dor de coluna, na radiografia vai aparecer uma radiografia normal. Faça uma ressonância magnética normal. Faça uma tomografia normal. Então, na verdade, não aparece nem em exame de sangue, às vezes, o problema, e nem nesses exames complementares. Agora, isso não significa que a gente não precise pedir os exames complementares, né? Sempre a gente precisa descartar. A imagem... Ela complementa, nem sempre uma percentagem de casos ela complementa, outros não. Mas como nós não sabemos de antemão qual que ela vai complementar e qual não vai complementar, nós precisamos sempre ter uma radiografia, uma ressonância, uma tomo, não é? Para separar as devidas doenças, né? Como eu comentei, às vezes pode ser um problema de raiz nervosa, às vezes pode ser um problema ósseo, às vezes pode ser um problema muscular, às vezes pode ser uma má postura. Então, para cada caso, tem o seu exame mais apropriado, né? Agora, me diga uma coisa, a partir do momento em que é feito o diagnóstico e que não é necessário um ato cirúrgico, um tratamento fisioterápico pode aliviar essa dor, pode corrigir, pode solucionar? Pode solucionar, pode. Então, dentre os tratamentos, né, para essas dores, separou, não é caso cirúrgico, tem uma hérnia de disco, mas às vezes as hérnias de disco, elas podem espontaneamente, podem desaparecer. E com tratamento também de fisioterapia, de medicamento, elas também podem recuar, podem desaparecer. Então, nem todo caso é cirúrgico, das hérnias de disco. Aí sim, então, que a fisioterapia é importante, é fundamental. Agora, essa fisioterapia, ela é feita, orientada e direcionada para cada caso? Para cada caso. Normalmente nós fazemos da seguinte forma: quando o quadro doloroso é bastante intenso no começo, dentro da clínica de fisioterapia nós temos aparelhos que tiram dor, que tiram processo inflamatório, e temos também os exercícios, as ginásticas, os RPGs, não é? Então, normalmente no começo nós lidamos com a dor, nós fazemos analgesia. 10 dias depois, 15 dias depois, está um pouquinho melhor, nós já iniciamos com alongamentos e correção de postura. Sempre que existir problema postural, tem que estar dentro da nossa programação também essa devida correção. Esta é uma postura correta de uma coluna, doutor Ângelo, sem curvatura, é isso? Isso, esta é a postura correta de uma coluna. A partir do momento que eu faço isto daqui, já estou fazendo uma distorsão do... Isto. Quando você faz... Agora, então, essa aqui é a postura normal. Essa aqui é a coluna torta, escoliose. Não é? A cabeça da pessoa está aqui, né? Então, escoliose. Certo. Desvio lateral, coluna torta. Depois nós vamos analisar direitinho a coluna em perfil. Aqui nós estamos olhando de frente. Isso. Então, agora nós vamos olhar de perfil. Quando a pessoa anda com a cabeça muito baixa, então acaba fazendo uma cifose. Essa curvatura está aumentada. Ou também ainda a lordose, que é isso aqui, esta curvatura aumentada. Não é? Então também que tem normalmente que se atentar... o homem que tem um pouco de abdômen avantajado, a mulher grávida, ela empina para frente e bota o quadril para trás. Isso, exatamente. E aí então faz isso daqui. Faz isso aí e é causa de dor. É uma das causas de dor. E essa lordose, ela é tratável e corrigida? Tratável e corrigível também, sim. Assim como também é a cifose e a escoliose. A escoliose, a gente tem que fazer uma menção específica no tocante à escoliose. A escoliose nós temos os resultados quando ainda a criança, quando o adolescente está na fase de crescimento. Nós crescemos em torno, média,
até 17 anos. Né? Então, assim que foi feito o diagnóstico, 10, 12 anos de idade, já inicia um tratamento nesse sentido. Às vezes tem que lançar mão de coletes, né? Aquelas hortes no sentido também de ajudar a corrigir essa escoliose. Maneira que, pelo menos na fisioterapia, nós conseguimos deter, não deixa avançar tanto a escoliose. Em alguns casos também uma percentagem, em torno de 15, 20%, nós conseguimos diminuir a escoliose. Mas uma falta, mas dependendo do grau de escoliose, já segurando essa curvatura, já é um grande negócio. Claro que sempre nós visamos a melhoria da curvatura, não é? Mas não deixando avançar, não deixando piorar, é um grande negócio. E quanto mais precoce? Quanto mais precoce, melhor. Melhor. Sempre, né? Quanto mais precoce, melhor. Doutor Ângelo, nós estamos abraçados na campanha em prol do Hospital do Câncer de Londrina. Estamos distribuindo a todos os nossos convidados do programa este folheto, que inclusive basta apenas preencher e colocar um X no valor que queira se contribuir mensalmente, porque vai ser descontado na conta de luz. Tá. R$3, 10, 5, 20, quanto quiser. Não precisa nem selar, porque a postagem já está paga. Tá bom. Nós precisamos ajudar o Hospital do Câncer. Todos os nossos convidados estão colaborando. Tá, muito obrigado, Mafalda, mas é um prazer, viu, Mafalda, porque realmente eu acho que esse nosso hospital, ele presta um serviço muito grande, não só na nossa região, não só aqui em Londrina, nossa comunidade, não é? Número de cidades. O número de cidades é enorme, né, que abrange esse tratamento.